incrível é que Deus não teve que gritar-me. Primeiro, permitiu que meu corpo me hablara. Sencillo foi assim que me passou. E enquanto não entendi as sinais, permitiu uma pausa que cambiou minha vida. Agora dime uma coisa. Quem nunca ha passado por essa experiência assim? Talvez não foi uma fratura. Talvez não foi uma enfermidade. Talvez não foi uma crise emocional. Pero, em algum momento de nossa vida, todos hemos recebido sinais de lo que algo não estava bem. E aún assim, seguimos correndo. Seguimos ocupados, seguimos dizendo depois lo resolvo. Depois descanso, depois me ocupo de mim. Até que chega um momento em que já não podemos seguir ignorando as sinais. E a fatura, essa sim, chega e chega. E precisamente de isto quero falar-te hoje em nosso episódio do podcast de Renascidas em Fé com a missioneira Márcia Regina. La pausa que salvou minha alma. Sim, la pausa que salvou minha alma. Quando Deus me obrigou a detener-me para redirecionar minha vida. Hoje vou abrir meu coração e compartilhar contigo uma das temporadas mais difíceis que todavia me encontro. Ainda não saí dela, mas estou em la recta final. Pero também está sendo uma das mais transformadoras que he vivido. Quédate comigo até o final, porque talvez esta pausa que estás vivendo não seja o final de tua história, senão o começo de uma nova direção de parte de Deus. Talvez essa pausa que estás vivendo não seja o final de tua história, senão o começo de uma nova direção de parte de Deus. Sim, Deus sabe sempre o que está fazendo. Minha vida iba demasiado rápido entre o ministério, a família, a igreja, as redes sociais e o desejo de ajudar a todos. Fui acumulando responsabilidades sem dar-me conta de lo que estava ocorrendo dentro de mim. Sempre he sido uma pessoa intensa. Sou perfeccionista, tenho um temperamento forte e muitas vezes queria que tudo saíra bem. Queria resolver os problemas, ajudar pessoas e carregar responsabilidades. Responsabilidades que nem sequer me correspondiam. Pouco a pouco comecei a experimentar ansiedade, agotamento emocional e câmbios em meu corpo. E pensei a subir de peso. Não porque estivera comendo demasiado, não, senão porque havia um desequilíbrio emocional e físico que estava afetando minha saúde. Sem dar-me conta, estava acercando-me a um colapso. Já imaginas?
pero Deus todavia não me estava falando. Primeiro foi meu corpo el que falou. Durante muito tempo, vivia acelerada. Havia responsabilidades, compromissos, ministério, família, atividades e projetos, como já lhes disse no começo. Isso era minha vida. Comecei a experimentar ansiedade, coisas que nunca eu tinha em minha vida, era ansiedade? Não. Então, eu comecei a ter ansiedade e diferentes sintomas físicos, até que decidi fazer-me vários exames médicos. Quando chegaram os resultados, não podia crê-lo. Me diagnosticaram grasa em hígado, colesterol elevado, diabetes e miomas. Mira a consequência que eu estava tendo agora. Ademais, estava sofrendo de sacroilites, uma condição que me provocava muito dolor. Meu corpo estava dando sinais de que algo não estava bem, só que eu não estava observando. Ou, dizendo melhor, não queria aceitar. Eu queria estar em movimento, eu queria seguir fazendo o que eu estava fazendo com responsabilidade que não me correspondia, tomava muita tarefa, não? Então, isso estava se passando comigo, né? Isso estava se passando comigo. Meu corpo estava dando aí sinal. Estava dando sinais de que algo não estava bem. Poucos dias depois, tinha uma cita com minha traumatóloga, para realizar uma infiltração que ajudara a aliviar o dolor que estava sentindo. Já havia marcado essa cita. Pero quando chegava à clínica, escute bem, antes de entrar pela porta, sabe o que me sucedeu? Que passou? Que caí e me fraturei o pé. Lo que iba a ser uma infiltração se converteu em uma fratura. Minha doutora não podia crer lo que acabava de passar. Quando entrei a seu consultório, me perguntou: Márcia, que passou? Que passou? E mirando, meu pé que estava assim, né? E eu lhe respondi: me caí. Imediatamente me enviou a fazer como se diz, radiografia. A sala estava a ponto de cerrar, porque era viernes, pero alcançaram a atender-me, e já estava na hora de cerrar. Então, quando regressei com a placa em minhas mãos, a fratura estava confirmada. Sim, estava confirmada que eu havia fraturado meu pé. A doutora observou a radiografia e me disse: temos que fazer uma cirurgia. Quando a doutora disse isto, eu senti um frio, um hielo em meu estômago. Eu falei: não, por favor, Deus. Eu pensei: não, comigo não, Padre, por favor, não me haga isto. Pero eu lhe respondi em aquele momento: doutora, em esse momento é impossível. É impossível. Meu esposo acabava de sair de uma cirurgia de rinão, não? E não tínhamos pressuposto para outra operação. Assim foi. Ela me explicou que sem cirurgia, a recuperação seria muito mais larga, possivelmente entre 3 e 4 meses. Aún assim, decidi assumir este processo e confiar em Deus. Eu disse: não pode colocar o gesso, porque eu vou estar em esse processo aí.
porque eu não tinha o pressuposto realmente para fazer a cirurgia. Então, ao dia seguinte, que já estava cerrando a clínica, já não tinha mais como fazer, colocar o gesso, e regressei para casa com dolor, e ela me recomendou que colocasse gelo, não colocara gelo, né, passando aí. E ao dia seguinte, regressei para que me colocara o gesso. E tenho que ser sincera com vocês, foi uma das piores experiências médicas que he vivido. O traumatólogo que me atendeu insistiu novamente em que devia operar-me, quando lhe expliquei que não podia fazê-lo em este momento. Sua atitude cambiou. Totalmente a atitude dele cambiou. Me hizo firmar documentos onde assumia a responsabilidade por não realizar a cirurgia, e colocou o gesso de uma maneira que terminou causando-me muito sofrimento. Foi semanas, durante 2 semanas, suportei dolor constante. Meu pé não estava bem imobilizado e cada movimento empeorava a situação. E não era a primeira vez que eu havia fraturado meu pé, não. Essa fratura que eu tive já chegou a quinta vez que eu já fraturei meu pé. Então, não quedou-se imobilizado. Foi um sofrimento e piorava a situação. Até que meu esposo e minha sogra decidiram levar-me a outro especialista. Quando aquele médico retirou o gesso, descobriu que meu pé estava em muito malas condições. Muito malas condições. Havia uma inflamação severa e riscos de complicações importantes. Tivemos que esperar uma semana mais para que a inflamação diminuíra antes de volver a colocar novo gesso, porque em aquele momento não poderia, era arriscado, era impossível colocar um novo gesso. Então, lhe perguntamos se todavia era necessária a cirurgia, né? Sua resposta foi muito sincera e totalmente diferente da outra resposta de um outro doutor. Ele disse: tienes um 50% de possibilidade de que o osso pegue corretamente e um 50% de possibilidades de que não pegue. Se não pega, tendrás que operar-te. Depois añadiu algo que nunca olvidarei. Ele disse: pero para Deus não há nada impossível. Se você crê, e eu lhe respondi: eu creio. Porque eu já havia falado com Deus: Deus, eu não vou fazer cirurgia, o Senhor vai me curar. Eu não vou. O que parecia um processo de 3 ou 4 meses, terminou sendo de 2 meses. Pero o verdadeiro milagre não ocorreu solamente em meu pé. Não. Durante esses 2 meses, Jesus começou a falar comigo. Começou a mostrar-me a sobrecarga que estava levando. Começou a señalar responsabilidades que nunca me havia perdido carregar. Se eu tivesse prestado atenção nas sinais, no que Deus estava querendo me dizer, provavelmente eu não passaria por o que eu passei. Comecei a pôr em ordem
áreas de minha vida que estava fora de lugar. E pensei a ver coisas que antes não veia. E pensei a entender que não vale a pena tentar ajudar a quem não quer ser ajudado. Compreendi que estava gastando forças, energia, tratando de resolver problemas que não me correspondia. E foi aí onde entendi algo que cambiou minha maneira de viver. Não tudo é minha responsabilidade. Não tudo depende de mim. E não todas as cargas foram desenhadas para meus ombros. Aquela fatura detuvo meus passos, pero também abriu meus olhos. A pausa que eu veia como uma desgraça terminou convertendo-se em uma das maiores ferramentas que Deus utilizou para redirecionar minha vida. Eu estava necessitando de redirecionar minha vida. E para finalizar, hoje posso dizer que Deus foi fiel. Há apenas 9 dias, escute bem, 9 dias me quitaram isso, me pé apegado corretamente. E he começado as terapias para recuperar mobilidade. Quando miro hacia trás, veio muito mais que uma fratura. Veio um processo onde Deus me sustuvo, me corrigiu, me ensinou e me redirecionou. Hoje me sinto renovada. Não porque todos meus problemas desapareceram em um dia. Não desapareceram de um dia para outro. Senão porque aprendi a confiar mais em Deus e a soltar cargas. A soltar cargas que nunca foram minhas. Por mais que a minha intenção era ajudar, por mais que a minha intenção fora boa, mas não era minha carga. E eu não havia entendido isto. Não era minha carga, não era minha responsabilidade, não era meu peso, não. E eu não havia entendido isso e muitas vezes isso nos passa. Nós outras queremos ser buenas, nós outras pensamos que vamos ajudar a pessoa. Podemos até ajudar em certos pontos, mas em outro não é de nossa ofício, de nossa responsabilidade. Então, Deus, Ele readicionou a minha vida. Aquela pausa que em um princípio me produziu dolor, muito dolor, frustração, incertidumbre, terminou convertendo-se em uma oportunidade para escutar a voz de Deus como nunca antes. Porque quando nós outras estamos tão sobrecarregadas, né? Quando nós outras estamos sobrecarregadas, nós não escutamos muito. Nós não escutamos a voz de Deus, né? Porque as vozes, elas abafam a voz de Deus. Outras vozes abafam a voz de Deus. Tantos azeres, tantas preocupações, tanta responsabilidade, tantas coisas que queremos ser. Se somos perfeccionistas, queremos que as coisas sejam perfeitas, principalmente quando é para Deus, para fazer a obra de Deus. Então essas vozes, esses cansaços, tudo que acontece, abafa a voz de Deus. E era o que estava acontecendo comigo. Tantas coisas que eu fazia estava abafando a voz de Deus. Então, hoje estou caminhando novamente feliz. Depois de 2 meses. Aleluia, glória a Deus. Pero não só está caminhando-me pé.
caminhando mi pé, também está caminhando mi fé, também está caminhando mi propósito, também está caminhando a mulher que Deus está formando em mim. Porque cada dia o Senhor nos forma, cada dia o Senhor nos molda, e tenho grandes expectativas de que Deus fará depois deste redirecionamento. Porque estou convencida de algo. Deus não permitiu esta pausa para detener-me, para deter meu propósito. Lá permitiu para alinhar-me com seu propósito. E eu quero lhes dizer nesta hora, quizás hoje não estás entendendo o redirecionamento que Deus está fazendo em sua vida. Talvez estás reclamando. Talvez estás frustrada porque certas coisas estão passando e não encontras uma explicação. Talvez estás vivendo uma pausa que não pediste, ou quizás has tomado responsabilidade como eu tomei, que nunca foram tuas, e has estado carregando pesos que Deus jamais te pediu levar, assim como me ocorreu a mim. Hoje quero dizer-te algo. Aceita o redirecionamento de Deus para tu vida. Aunque agora não o entendas, aunque duela, aunque não seja o que havias planeado, porque Deus sabe o que é melhor para ti. Ele conhece tua estrutura, Ele conhece tus limites, Ele conhece tus lutas e Ele conhece o propósito para o qual te criou. Muitas vezes, nós outros insistimos em seguir correndo quando Deus não está chamando, nos está chamando a detener-nos. Muitas vezes queremos aferrar-nos a cargas que Ele nunca colocou sobre nossos ombros. Pero, quando aprendemos a confiar, descobrimos que os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Hoje posso mirar hacia atrás e dizer que aquela pausa salvou minha vida. Não porque fora fácil, não porque não houvera dolor, senão porque em meio de ela encontrei direção. Encontrei direção, sanidade e propósito. E se Deus o hizo comigo, também pode fazê-lo contigo. Basta solamente confiar, descansar e permitir que Deus complete a obra que está fazendo em tua vida. Que Deus te bendiga. Sou a missioneira Márcia Regina e lhes espero em um próximo episódio do nosso podcast. Isto foi Renascidas em Fé. Bendiciones. Tchau, tchau. Nos vemos.